Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus, a esse Deus maravilhoso, que todos os dias, né, nos concede uma benção. Só de amanhecermos já temos que agradecer a esse Deus, porque nos concedeu mais um dia de vida. Temos que ser muito gratos a Ele. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da como que é bom a gente obedecer, né? Nós não precisamos sacrificar, mas nós precisamos obedecer. Nosso Senhor, né, ele ama mais a obediência do que o sacrifício. Então, é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Mas antes, né, os que não me conhecem, meu nome é Paulo. Esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E é o que ele é, nosso Deus todo-poderoso, o único digno de honra e glória. Nós temos que em tudo, colocar o nome do Senhor à frente, né? Tendo entendimento que Jesus é o único que nos levará para o céu. Basta a gente crer, confiar nele e andar no seu caminho que seremos salvos através dele. Quero deixar aqui uma oração antes, né? Antes de lermos o versículo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Lhe peço que o Senhor possa estar abençoando a leitura desse versículo, que o seu Espírito Santo nos dê entendimento e fale com cada um nesse momento, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, que nem eu estava falando, né? Muitas pessoas pensam que o nosso Senhor, ele ama sacrifício. Ainda existem alguns lugares onde as pessoas ainda fazem sacrifício, sim, né? Mata um bicho, oferece ali, eh, em agradecimento, e outros sacrificam até seu corpo mesmo, né? Andam de joelho, pinta o 7, né? Mas nada disso daí exatamente é o que agrada o nosso Deus. No passado, né, houve isso daí, mas hoje, né, temos um entendimento através da palavra do nosso Deus que os tempos mudaram, né? Não cabe mais isso daí. Então eu quero estar lendo alguns versículos para que a gente venha ter entendimento. Salmos, capítulo 51, do 15 ao 19, diz assim, ó, está lendo: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezas, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Olha essa palavra, né? Esse, né, é um salmo de Davi, onde ele está falando ali, né, sobre o holocausto e sacrifício, onde ele sabe, né, que o Senhor não se deita sobre aquilo ali, né? Mesmo naquele tempo, tendo essas coisas, porque era uma forma da época, né, se você lê o Velho Testamento, fala muito sobre o holocausto, sobre sacrifícios, mas o que chama a atenção aqui verdadeiramente é o versículo 17, que diz assim: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado a um coração quebrantado, e contrito, não desprezarás, ó Senhor. Né? Então é o que o nosso Senhor queria naquele tempo e principalmente quer hoje, né? Que a gente seja obediente a Ele, que tenhamos, né, um coração contrito, né, quebrantado, um espírito ali realmente que ama a Deus, né, que pecou em algumas vezes, mas que reconhece que pecou, chega diante de Deus, pede perdão e tem uma vida transformada, né? Que naqueles tempos, quantas pessoas ali que queimava aqueles sacrifícios ali e às vezes continuava a vida do mesmo jeito. Mas hoje nós temos entendimento com a palavra de Deus, que o nosso Deus, né, o que ele quer de nós é a obediência a ele. É o que nós temos que fazer. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo em um tempo muito permissivo, né? Há alguns anos atrás, algumas coisas não eram aceitas ou era vergonhoso. Hoje, você vê muita coisa que está sendo aceita e o pior é que até nas igrejas estão acontecendo, né?
Mas nós entendemos através da palavra que nem tudo nosso Senhor aceita não. Quantas pessoas, né, que vê que está escrito lá na Bíblia que o Senhor não aceita determinadas coisas, e essas pessoas estão fazendo porque acham que basta estar ali, né, que o nosso Senhor vai aceitar aquilo ali. Basta estar ali cantando, basta estar falando que o Senhor vai aceitar, mas não é isso. O nosso Senhor, ele quer uma transformação do nosso coração, né? De nada adianta eu vim do mundo cheio de pecado e achar que o meu Senhor, né, achar que o nosso Deus vai me aceitar do jeito que eu sou e permanecer nesse jeito. Ele me aceita desse jeito, mas eu tenho que ter uma transformação com o tempo. Eu não posso estar ali já há um tempão na casa do Senhor, do mesmo jeito, cometendo os mesmos pecados. Porque isso demonstra que o meu coração não se quebrantou, né? Eu não tive ali uma verdadeira transformação. Mas por que que eu não tive? Porque eu não dei espaço para o Espírito Santo agir na minha vida, né? Nós vivemos o tempo do Espírito Santo. Naquele tempo, eles não viviam nesse modo. Nós temos, né, depois da vinda do nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo que habita dentro de nós, nos ajudando, nos convencendo do pecado. Diferente daquele tempo que não havia, né, esse auxiliador. Hoje nós temos, então temos que entender que o nosso Deus quer de cada um de nós é a obediência à palavra dele, é a intimidade nossa, ou buscando a cada dia, ou louvando, ou agradecendo, tendo entendimento que temos que ir à casa de Deus, sim, mas para estarmos na casa de Deus, nós temos que ter uma vida transformada. De nada adianta se eu estou na igreja já há anos e não tenho a minha vida transformada, né? Quando eu saio de lá, eu vou e faço todo tipo de atrocidade. Mas aí muitos pensam, mas eu dou dízimo, dou oferta, né? Eu canto, eu louvo lá, eu até prego, eu falo da palavra do Senhor, mas não tenho um coração reto diante de Deus quando eu estou fora, né? Quando eu estou no meio dos meus amigos lá do mundo, eu sou pior que eles. Então de nada adianta. Nosso Senhor não quer que você sacrifica desse jeito se você não é obediente a Deus, né? De nada adianta. Pode adiantar para os homens que às vezes, né, querem que as igrejas estejam cheias. É bom ter as igrejas cheias, mas é bom ter pessoas com o coração transformado. De nada adianta, né, estarmos com as igrejas lotadas igual estamos hoje, né, mas com pessoas que não tiveram transformação de vida. Culpa dos pastores? Não exatamente, né. Tem alguns que pregam palavras que não vão transformar ninguém, mas a própria pessoa, independente da igreja que ela estiver, ela tem que buscar na palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo que dê entendimento e que transforme a vida dela. Então não é culpa exatamente dos pregadores não, é culpa da própria pessoa que não quer buscar. Infelizmente nós vivemos um tempo onde as pessoas estão querendo que os outros mastiguem a palavra e depois só ponha na boca deles para eles engolirem. E não pode ser assim. Nós que queremos ter uma vida transformada por Deus, uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que conhecer o que, que Deus quer para cada um de nós. E para conhecermos, o tempo que a gente vai na igreja é muito curto. Não dá para conhecer todas as coisas, né? 20 minutos, meia hora ali de pregação. Alguns vão na escola dominical, muito bom, né? Mas não é só isso que vai nos preencher. Nós temos que ter leitura diária, nós temos que ler a palavra do Senhor, nós temos que orar, né? Nós temos que jejuarmos, nós temos que buscar cada dia no Senhor o que, que Ele quer para cada um de nós. Só assim nós vamos entender o que, que é uma vida santificada, né? O que, que é uma vida que o nosso Deus se agrada, né? De nada adianta eu estar sentado dentro da igreja, mas se eu não leio a palavra, se eu não coloco a palavra de Deus em meu coração, eu vou sair dali e vou viver uma vida toda torta lá fora e não vou estar agradando a Deus, porque o Senhor tem a capacidade de olhar o nosso coração e olhar nossas atitudes, né? O Senhor é o único que nos conhece 24 horas por dia. Até quando estamos dormindo, ele tem a capacidade de saber o que está se passando com nós. Então que nós venhamos entender isso. O nosso Deus, né, ele quer
que nós tenhamos é um coração contrito e quebrantado, que nós venhamos entender que precisamos estar diante de Deus com um coração limpo. Podemos, às vezes, até dar algum vacilo, somos seres humanos, mas que voltamos, né, e peçamos perdão a Ele e não andamos mais naquele caminho torto, porque isso não agrada a Deus. De nada adianta, né, a gente falar que somos de Deus, mas se vivemos uma vida que Ele nos olha e fala, infelizmente, tu não é meu. Então, nós nos atentamos porque quando andamos assim, não estamos desagradando as pessoas. Não, nós estamos desagradando a Deus e o pior, nós estamos nos enganando, porque no dia da salvação, naquele grande dia, o dia do juízo, pode acontecer de muitos, né, que não quiseram se quebrantar aqui e andar diante de Deus limpo, não ter o nome escrito no livro da vida. E aí será um dia de grande arrependimento, de grande tristeza, mas de nada vai adiantar. Que nós possamos refletir nessa palavra, tendo entendimento que o importante para Deus é a gente andar em sinceridade com Ele, né? O mundo muitas das vezes vai nos julgar, vai nos crucificar, é sinal que estamos no caminho certo. Que Deus os abençoe. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Sua palavra, Senhor, que nos dá entendimento da importância de termos uma vida transformada e obediente através da Sua palavra. Que possamos estar seguindo, Senhor, tendo entendimento que o Senhor quer de cada um de nós é a obediência, é um coração, Senhor, reto a Ti. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja e os orienta, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.